spoiler aí, vai ter o nosso amigo Lucas aí, fazendo a palestra dele sobre WSL. Vai ter meu amigo, antes dele, vai ter Gerson fazendo os agradecimentos, né? De uma maneira mais adequada, né? Mais polida, ele vai fazer isso bem melhor do que eu. Ele vai adequadamente aí dar os agradecimentos para isso aqui que está acontecendo hoje, tá? Mas eu não poderia deixar de agradecer, primeiramente, a vocês, né? O pessoal que está online também, né? Estamos online, me perdoe, tá? Porque online, porque ao vivo é assim mesmo, né? Estamos suscetíveis a erros. Né? Então, assim, desculpa, pessoal, está online aí, ali a câmera. Pessoal, boa noite, tá? Obrigado também por vocês aí. Vamos ter essa palestra técnica, depois vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Vamos interagir com vocês aí. Pessoal online também, tá? Pessoal do chat aí vai poder interagir com a gente. E vamos ter depois um coffee break, né? Beleza? Mas aí também não acaba por aí não, tá? Vocês vão, né, forrar o bucho aí, depois chega por aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o ASP, né? Um pouco mais, tá? Temos novidades no nosso capítulo ASP Recife, né? E temos uma nova liderança aí também, assumindo, né? E no final teremos um sorteio aí, tá? De alguns brindes, certo? Beleza? Mais uma vez agradeço a todos e vou chamar meu amigo Gerson. Tranquilo, não vou nada. Eu disse que eu vou fazer, eu disse que eu vou fazer uma abertura mais polida. Eu sempre falo palavrão pra caralho. Como é que eu faço? Já começa daí. Bom, turma, eu queria agradecer a presença e a participação de todo mundo que está aqui hoje. Para a gente da Tempest é um prazerzão poder cumprir com parte da nossa objetivo, da nossa meta, que é contribuir, né, não só com ações e iniciativas que a gente vem fazendo junto a instituições de ensino de todo o país, mas também a gente também procura contribuir também com ações e iniciativas de comunidade de cibersegurança de todo o país, tá? Então, eu estou muito feliz, né, de estar contribuindo com essa iniciativa que começou com a comunidade, né, o ASP Recife, um capítulo do qual eu tenho muito carinho, muito orgulho, porque eu vi nascer há muito tempo atrás, com dois queridos amigos chamados Rodrigo Assad e Carlos Sampaio, e Felipe também, Ferraz também está envolvido nisso. Os três, inclusive, davam aula lá, professores lá da pós-graduação que a gente tinha lá em professor, então, na época que falaram lá de montar um capítulo ASP, talvez os primeiros do Brasil, inclusive, tal, eu fiquei super feliz. E naquela época, inclusive, foi um dos capítulos mais importantes aí do país e até de alguns lugares do mundo. Que, infelizmente, depois deu acho que a turma meio que largou, a coisa deu uma caída. E, para mim, a felicidade, demorei, quando eu já na Tempest agora, me chama dizendo, não, estou querendo montar de volta, né, aquela coisa do capítulo ASP Recife e tal, retomar, e a sua ajuda. Eu falei, pô, cara, não precisa nem pedir, isso é obrigação, conta 100% comigo. E a gente começou a fazer algumas ações e, inclusive, a partir daí, a gente teve a ideia de montar o Tempest Tech Sessions, né? Então, o Tempest Tech Sessions para os membros das comunidades do ASP foi uma iniciativa que nasceu com o capítulo Recife, com o objetivo de testar para ver se essa ideia, né, maluca que a gente teve e tal, daria certo. E se desse certo, o nosso objetivo depois era contribuir, né, a Tempest sendo uma empresa nacional, com outros capítulos também de todo o Brasil, né? E assim a gente tem feito. A gente fez acho que umas 3 primeiras edições, não é, Rodrigo? Testando ali, validando o formato e tal, evoluindo, amadurecendo, e a partir acho que essa quarta edição, quarta, né? E aí a gente aproveitou já e começou a convidar já alguns outros capítulos que estão participando, né? Acho que o pessoal está participando de forma remota aí de casa, mas hoje tem pelo menos uns 10 capítulos nacionais aí, né? Que estão participando, né? Foram convidados, né, a se inscreverem e participar de forma remota. E estão com a gente aqui também. Então, eu queria aproveitar e dar boa noite aí, parabenizar a participação e agradecer pela participação por essa galera toda que estiver aí online participando de forma remota, não só aqui de Pernambuco, mas de vários lugares aí do país, né? E é isso aí. Então, só para reforçar, hoje a gente acabou escalando aí, né, para esse time de palestrantes que está cada vez a barra subindo mais. Então, a gente falou, nós vamos trazer Lucas Silente para fazer uma apresentação
muito bacana, que a gente já fez, já um outro ambiente, teve uma repercussão muito positiva, e a gente falou, pô, acho que isso tem tudo a ver para compartilhar também com a comunidade WASP, do ponto de vista de cibersegurança, e trocar uma ideia lá, que vocês vão ter essa oportunidade. Né? E é isso aí. Depois, no final, vai ter umas perguntas também, tanto para vocês, quanto presencialmente, com o pessoal que estiver participando de forma remota. Eu acredito que a gente vai fazer, depois das perguntas, talvez a questão do sorteio, deixar para o final a história do coffee break. Não tem porra nenhuma de coffee break. Tem cerveja aí. Para quem gosta de cerveja, tem cerveja para mais. Tem beer break, sei lá, Coca-Cola break, não sei. Mas coffee é a única coisa que não tem, né? Coffee não vai ter, não. E tem alguma coisa também para a gente poder buscar, porque esse também é um outro grande objetivo, não só da WASP, mas da Tempest, de cada vez mais consolidar a questão das comunidades, o networking entre as pessoas, né? E fazer cada vez mais isso crescer. E eu queria aproveitar para poder finalizar aqui, inclusive parabenizando a turma aqui, né, da Unicap, né, da Católica aqui de Pernambuco, que recentemente começou também, né, uma comunidade para discutir, pesquisar, tratar as questões de cibersegurança, representada ali pelo meu amigo Robson Gabriel. Ver cada vez mais gente, né, engajando, querendo discutir isso, e contem sempre com a Tempest para tentar dar o apoio necessário para essas ações também de comunidade de cibersegurança. Beleza? Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui a palavra para os guias do que vai para aqui. Certinho. Deixa eu só iniciar aqui também a questão do compartilhamento de tela, porque eu acredito que o pessoal remoto ainda não está vendo a apresentação. Confesso a vocês, estou um pouquinho nervoso, tem bastante gente aqui, mas a gente está aqui. Certinho. O passador vai ser o mouse. Bem, pessoal, primeiramente, boa noite. Meu nome é Lucas, mas, assim, podem me chamar de ligeirinho, tá? Eu acredito que todo mundo tem peixe me chama, pessoal. Lucas é estranho. O cara me chama de Lucas assim, era estranho. Tá de mal comigo, cara. Tá, beleza, eu vou falar aqui um pouquinho sobre a questão de weaponizing, o WCE, tá certo? Eu queria começar aqui fazendo uma pequena interação, né? Tem bastante gente de universidade aqui. Gostaria que levantasse a mão quem que já trabalhou com o WCE e não sabe o que é o WCE. Porra, eu acho que aqui é a galera da Católica e da UPR, praticamente. Oi? Tá certo? Massa. Tu não estava aqui quando já se fez a interação ali do pessoal de onde era as universidades, né? Boa. Eu ia falar também, ninguém perguntou. Quem ainda tem peixe aí? Pois mas então, tem uma galera que sabe, tem uma galera que não sabe. Eu vou fazer a introdução um pouquinho do que é o WSL, tá? É uma feature bem interessante, mas tem muitos problemas de segurança envolvidos também, tá certo? E vamos comentar um pouquinho sobre ele, como mitigar, como fazer detecção, trabalhar tudo em cima disso, tá certo? Primeiramente, a apresentação de mim, né? Quem sou eu? Lucas Cedento, como eu já falei, ligeirinho, 5 anos uns quebrados aí de Tempest já na casa, tá? Graduado em engenharia da computação lá pela UFPE, mestrando atualmente em ciência da computação, estou desenrolando o mestrado, está quase, e atualmente estou como SOC advisor do consulting, meu chefe está aqui, Jesus também, prestigiando, maravilha, e é basicamente isso, tá? Não, eu não posso de ligeirinho, só para reforçar que, assim, basicamente pode chamar de ligeirinho, beleza? E aqui uma piadinha com o WSL, que não é o World Super League, tá, galera? Quando eu vou perguntar ao pessoal, você sabe o que é o WSL, o World Super League? Não, estou falando do subsistema Linux, tá certo? É o Windows Subsystem for Linux, ou seja, o que é isso, né? Aqui tem a questão, a agenda da apresentação, mas seguindo aqui diretamente para o que é o WSL, tá? O WSL, isso aqui é a definição do próprio site da Microsoft, tá? É o subsistema do Windows for Linux que permite desenvolvedores executar ambiente de GNU Linux, incluindo a maioria das ferramentas e etc. Certo? Ou seja, basicamente, você tem um sistema Linux dentro do Windows, tá certo? Isso é bem interessante, dá para fazer muita coisa.
Tá? Isso é diferente de uma VM, ele é muito integrado. Tem duas versões, tá? Tem 1 e o 2. A versão 1, ela, na verdade, não é uma VM, tá? Ela é uma adaptação que eu falo um pouquinho mais para frente. A 2 é uma VM, mas uma VM muito compacta e muito integrada também com o sistema operacional. São pontos que vale a pena salientar. Né? Assim, seguindo aqui um pouco mais a questão do histórico, tá? Isso aqui eu estou trazendo mais, assim, que não é uma novidade da TCL, tá? Na verdade, ele é uma novidade por si só, mas a ideia de fazer a integração do Linux com o Windows não é de hoje, tá certo? Isso aqui, o Microsoft POSIX Subsystem de 93, ele existiu, já era como se fosse o tataravô do WSL, tá? É bem interessante porque ele foi feito só por questão de compliance com uma lei americana na época, ou seja, para você poder participar, como fosse de uma licitação lá nos Estados Unidos, para fornecer sistemas operacionais para o governo americano, ele precisava ter uma compatibilidade com o POSIX. É por isso que o pessoal lançou o POSIX Subsystem da Microsoft na época, lá para 95 e anteriores ainda. Em 95 surgiu o SIGWIN, tá certo? Esse cara, ele continua até hoje, tá certo? Ele é muito parecido com o WSL1 em alguns aspectos que ele faz a conversão da chamada de sistema do Linux para o Windows, no caso, tá? Quando está rodando o Linux. Então, assim, ele é bem interessante também, mas basicamente o WSL chegou e substituiu boa parte do mercado que ele pegava, né? Porque foi nativo da Microsoft, acabou surgindo, mas existe até hoje. Tem o Windows Service for Unix, que seria o avô do WSL, que ficou até mais ou menos a altura eu acho que foi até o Windows 8, tá? Foi até recente, e começou com o Windows XP, então assim, ele existia ali, ainda era um precursor, era bem limitado. Tem a questão do Project Astoria, que esse aqui é pouquíssimo falado, tá? Ele era um subsistema do Android do Windows, tá? Eu acho que o pessoal está testando isso no Windows Phone. O Windows Phone não vingou, tá? E aí o projeto acabou não indo para frente também, mas ele, tipo, muita coisa que foi utilizada no Project Astoria serviu de inspiração para o WSL, tá certo? E aí em 2016 já surgiu o WSL Beta, que aí assim já é a primeira versão do WSL, que na época era chamado de Bash on Ubuntu on Windows, porque só tinha suporte para o Ubuntu e não tinha mais nenhum suporte para outras distros, né? Então assim, era de forma bem simplificada. Mas aí já nasceu o WSL. Em 2017 ele já surgiu assim como suporte, tá? Mas era na versão 1 ainda. Eles chamavam de versão porque só tinha uma versão, então era só WSL. Tem a questão da tecnologia do Hypervisor. Isso aqui foi um precursor do WSL 2. Essa questão do New Hyper-V VM Technology é como se fosse uma Light VM, ou seja, uma VM muito leve que o pessoal utilizava também para a questão de containerização no Windows, tá? E aí, tipo, a tecnologia é bem interessante. E aí nasceu o WSL2 utilizando a Light VM, ou seja, o WSL2, no fim das contas, ele é uma VM, mas uma VM muito leve que está no mesmo nível de Hypervisor do sistema operacional Windows, tá? E aí, depois da WSL2 começou a surgir o suporte com o WSL2 para suporte de GPU, com interface gráfica, suporte a se estender e aí vai. Hoje agora a gente consegue utilizar Docker no WSL, a gente consegue utilizar GPU no WSL, consegue fazer trabalho com Kubernetes e por aí vai. Chegando que é hoje praticamente o WSL. E para que serve, né? Aí tem bastante coisa. Questão de rodar container Linux diretamente, tipo, não precisam criar uma VM para fazer um teste, né? Aplicações de machine learning, se instalar na conta, Micron, etc. Ferramenta nativa do Linux, aí tem binários F64, grep, série, WK, coisa que você não necessariamente tem no PowerShell, mas você consegue puxar um comando do PowerShell, jogar para o WSL e fazer um AWS, um AWK, um sério, certo? Rodar script bash, aplicativo de comando, aí ferramentas tipo Vim, Emacs, Linux, linguagens. Aí tem um ponto interessante. Pô, mas por que usar o WSL se o Windows tem suporte para essas linguagens? Algumas dessas linguagens foram feitas originalmente para o Linux, tá? Ou para o sistema de Linux, no caso. Não necessariamente o porte delas para o Windows funciona muito bem. Entende? Por quê? Porque não necessariamente assim, a pessoa que fez a biblioteca vai fazer o porte dessa biblioteca para o sistema operacional, outra pessoa adaptando. E aí tem a questão de suporte também da mesma pessoa. Então, assim,
começa a ter camadas e camadas de complicação, entendeu? Aí serviços também, o SSHD, o MySQL, o Apache e Docker Train, para toda aplicação que vai utilizar aí. Chamada de aplicações vindas diretamente do sistema Linux, tá? Ou seja, tudo da PCL você consegue executar o PowerShell, se você habilitou a interoperabilidade, tá? Ou seja, você consegue chegar e dar dentro do WSL PowerShell e chamar, por exemplo, o Regedit. Você consegue fazer isso. Tem questão de executar aplicativo gráfico de GNU Linux integrado diretamente à área de trabalho também e rodar com os componentes aí, que é modinha hoje. Vou aqui com uma demo rapidinho, tá? Vou mostrar alguns vídeos aqui. Primeiramente, eu fazendo uma mineração de criptomoeda dentro do WSL, tá? E a segunda é rodando um cluster de machine learning, aqui rapidinho. Vou puxar aqui. Estou me ouvindo bem ainda, tá? Só uma apresentação. Vocês estão vendo aqui. Eu estou só agora. Muito bem, pronto. Aqui tem alguns comandos tá, para executar. Eu acho que está minerando Ravencoin no momento, tá? Daí está começando a iniciar o processo, tá certo? Entrando no WSL, eu vou adiantar aqui um pouquinho o vídeo, porque mais para frente vou colocar também o GPU do lado. Eu estava gravando o vídeo e executando a mineração, ou seja, começou a travar a máquina, então eu estou entre 32 GB e vai ter. Então, assim, ó, aqui está de boa ainda a GPU. Eu comecei a minerar agora. E aí vai começar a bater ali o pico de memória, tá? E aí vai começar a trabalhar, tá? Vou tirar isso, deixa eu dar uma adiantada aqui. Pronto. Ali já dá para ver o pico de memória. Aqui já está começando a fazer a chamada de, assim, tá aparecendo aquele prompt de mineração, né? E a GPU está lá no talo. Ou seja, começando a utilizar. Eu mantenho, começo a dar umas travadas aqui no pico, aí depois eu tento parar, tenho que matar o processo mesmo, né? No final das contas, deu para minerar, entendeu? Aí, assim, obviamente, não coloquei nada de carteira minha aqui, vai ser um teste mesmo, mas deu para minerar. Seguindo o segundo vídeo aqui. Fechei agora. Vou pegar o WSL dele. Também. Nesse caso, eu estou usando o Docker, tá? Para rodar uma imagem do CUDA, tá certo? O CUDA é um framework aí de machine learning utilizado, tá? E ele está rodando já. Aí o que eu vou fazer? Eu vou conectar com o Colab, tá? Não sei se vocês conhecem. Quem conhece o Colab aqui, só para saber? Mais um lado da WC, legal. Então, assim, comecei a utilizar o Colab para deixei ele rodando aqui, e aí joguei para o Colab, tá? Estou do Colab acessando minha máquina para fazer o processamento do machine learning, tá certo? E aí é aquela aplicação de aprender dígitos, né? Basicamente, o reconhecimento de dígitos. Deixei um do lado do outro e começou a rodar aí. Faz a conexão, tem que só ajustar ali, porque ele não aceita o endereço do localhost, coloca localhost mesmo e vai. Pronto. Aí depois eu começo a executar tudo e aí, tá vendo? Começa a aparecer a chamada no WSL, ou seja, está indo na minha máquina, não está sendo remoto. Tá certo? Aí depois, obviamente, executo tudo isso, tá? E começa a fazer questões de aprendizagem, faz os testes também do que está chegando, tá? E aí, novamente, a GPU começando a ser consumida, tá vendo? Aí já começa a fazer o treinamento do modelo, basicamente isso.
Vou adiantar também aqui, que está ficando um pouco apertado, mas só essas duas demos que eu queria mostrar aqui, rapidinho. Vou voltar para a apresentação. Pronto. Passamos aqui da demo, né? Mas, assim, isso aqui são duas aplicações, tem mais, tá? Dá para rodar a questão de Kubernetes, como eu falei, outras imagens de Docker. Opa. Quer dizer que eu fiz toda a demonstração e ninguém que estava na mão. Deixa eu voltar aqui, então. Está compartilhado, mas não está aparecendo. Está a demonstração na frente. Só um pouquinho. Compartilhar novamente. Estão vendo agora? Está nesse slide mesmo. Carregando. Foi? Foi a primeira demonstração. Deixa eu clicar aqui. Mudou a tela? Não está aparecendo. Não está aparecendo nada? Tira o compartilhamento e compartilha. Tá, vamos lá, de novo. Screen 2, share. Tá aparecendo? Que droga. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ó, compartilhando aqui, segunda tela. Tá certo? Está aqui agora a apresentação. Está aqui a tela, a bolinha. Share. E aí? Tá compartilhado. Só. Só pegar aqui. Vou dar o ponto de apresentação. A conversação. Para apresentar para o vai parar. Você vai. Agora, né? Foi? Ele saiu. Foi? Vamos compartilhar de novo. Vai compartilhar de novo. Tá, vamos lá, novamente. Eu vou mostrar. Tá. Tela dele. Tá vendo agora, pessoal? De novo. Vou tirar de novo. Tá deixando publicado. Então, vamos passar a café. Tá. Então, aqui. Acho que eu entendo, beleza? Tá, vou tentar agora compartilhar direto. Agora, a câmera tem isso aí, né? Tá, vou tentar ver aqui. Ele não tá com rosto, não, né? Ele não é rosto, não. Só ver se pode até sair, né? E aí, foi? Pegou. Agora foi, pronto, resolvi. Só pegou. Pronto, gente, agora que o pessoal remoto está vendo a gente de novo aqui, vamos voltar para a apresentação. Fiz a questão da demonstração que está vendo, tá certo? Provavelmente quando eu for chegar e colocar no próximo vídeo, que vai ser lá no final, vai acontecer isso de novo, mas a gente segue. Só minimizar isso aqui. Isso aqui a gente vai subir vendo, né? Pelo visto. Pronto. A questão da motivação dessa pesquisa também, tá? Por que eu comecei a estudar sobre segurança do WSL, tá, pessoal? Tem duas perguntas que motivaram essa pesquisa. Qual a popularidade do WSL, tá? É uma coisa que está acontecendo bastante.
quais os riscos que existem, né, de utilizar o WSL e como mitigar esses riscos. São basicamente essa trilha de questionamento, né, que me levou a desenvolver essa pesquisa. Tá certo? Questão de popularidade. Isso aqui é um dado antigo, não consegui mais recente, tá? 3,5 milhões de dispositivos com WSL ativado. Tem científico da Microsoft em utilizar nossas features para o WSL, tá? A Microsoft tem investido bastante pesado nisso. E diversos blogs e vídeos do YouTube indicando o WSL como parte da estratégia do YouTube. A gente tem um exemplo desses vídeos no YouTube, tá? Alguns com milhares de visualizações. Basicamente, a galera recomendando isso aí, utilizar o WSL para quem é desenvolvedor, tem um Windows e não quer fazer uma VM, ou etc. Tá certo? E realmente, o WSL foi pensado nisso, tá? Ele é uma feature muito boa para desenvolvedores, nesse caso, tá certo? Mas aí chega a questão, como que o WSL pode ser utilizado contra você e como evitar isso, né? Mas primeiro eu queria fazer um parênteses aqui, rápido aí, primeiro. Estamos seguindo aqui a questão de arquitetura, tá? Tem que ver primeiro o overview da arquitetura do WSL 1 e 2 para entender um pouquinho mais como é que seria os riscos, certo? Primeiro, o overview da arquitetura do WSL 1, a parte fácil, tá? Que tem a riscos, tem o WSL que faz a conversão para a chamada de sistema do Windows kernel. Beleza, né? Fácil de entender. Aí fica a parte não tão fácil, tá? Tem a questão do executável de Bash, tem o LX Session Manager, tá? Que é como se fosse um broker entre a imagem do WSL e o sistema, tá? Aqui embaixo, kernel mode, onde faz a configuração, a questão de toda a chamada em si. E a chamada do sistema Linux ela tem que ser convertida para o Windows para poder funcionar. Até aí, a Microsoft fez um trabalho assim, praticamente impossível de você tentar fazer a conversão de todas as chamadas de sistema do Linux para o Windows. Mas, mesmo assim, tem corner cases, né, tem cenários ali muito específicos que não tem para onde ir. Por exemplo, uma pergunta para vocês. Eu estou editando um arquivo no sistema operacional Linux e Windows, beleza? E eu tento mudar o nome da pasta. O que vai acontecer no Windows e o que vai acontecer no Linux? Da hora. Eu não parei para perguntar isso também, porque eu nunca tentei mudar o nome de uma pasta com um arquivo aberto em editando, tá? Mas no Windows, não permite que isso seja feito, tá? Ou seja, praticamente você tenta... Oi, tá? O Windows não deixa. O Windows não deixa de forma alguma, o Linux deixa. Basicamente isso. Então, assim, como é que você converte uma chamada do Linux, nesse caso, para o Windows? Não existe. É impossível. Ou seja, em alguns casos, a conversão da chamada do Linux para o Windows, ela é muito difícil ou muito custosa, ou, no pior dos casos, não vai acontecer. Entendeu? Aí, pessoal, beleza. Tudo isso aqui é muito bonito, funciona, mas a gente vai utilizar a tecnologia do Live VM, que foi que a gente confeccionou, para tentar fazer um novo WSL. E aí surgiu o WSL 2, aqui a explicação easy dele, tá? Tem uma camada de hypervisor que está abaixo da questão do sistema operacional Windows, tá certo? E aí, assim, tem o Windows User Mode, o kernel do Windows e o próprio hypervisor. O Live VM é basicamente ali o Linux, e tem o kernel do Linux dentro do Windows, tá certo? Que você consegue fazer a chamada de repente certinho, e tem essa questão do hypervisor. Isso aqui, assim, é um passo de engenharia muito massa, tá ligado? Que o pessoal conseguiu fazer. Isso aqui é bonito. De forma bem simples, é bonito. Entendeu? Aí tem um pouquinho mais da arquitetura do WSL, de forma o WSL 2, né? Que agora, em vez de a gente ter conversão da chamada, a gente tem o kernel aqui, e tem todo um processo para você criar a virtual machine, tá? E, além disso, tem a questão do mapeamento dos file systems do Windows e do Linux. Aqui estou mapeando só no Windows, tá? Onde esse 9P protocolo é onde faz o mapeamento do file system do Windows para o Linux, tá? E o vice-versa também, para você do Windows conseguir acessar o file system do Linux. Também tem esse 9P protocolo. E, no final das contas, a arquitetura geral, de forma mais complexa, ficaria assim, né? Onde você tem mais de uma máquina virtual, um Ubuntu, Debian, por exemplo, todas com kernel Linux ali, e 9P protocolo de lado, ou seja, do Windows para o Linux e do Linux para o Windows, para você conseguir acessar esses arquivos, tá certo? Eu não mencionei no caso da WSL1, mas o file system do WSL1 é o próprio file system do Windows, ou seja, você consegue fazer alterações nele
e assim, você consegue alterar os arquivos do Linux, por exemplo. Mas no WSL2 não necessariamente, tá? É como se fosse um PHDX, um app, e você não consegue necessariamente alterar tudo que tem lá. E nem, assim, ferramentas de segurança vão conseguir acessar o contexto do WSL2 quando ele estiver montado, tá certo? Fechei o parênteses. E aqui agora falando um pouquinho da questão dos ataques, tá? Aqui eu enumerei algumas possibilidades, tá certo? Tem o Network Weaponize, ou seja, a partir das features de networking da WSL, como fazer um ataque. File System Weaponize, que é a partir da questão do File System, que eu acabei de conversar. Coloquei entre aspas bypass VDR, porque o bypass não necessariamente funcionou lá, tá? Mas ele conseguiu, assim, burlar algumas features da EDR. Tá, tem bastante gente aqui que talvez seja da segurança. Todo mundo sabe o que é um EDR. Massa. Eu acho que a maioria não sabe, né? Vou colocar de forma bem simples o pessoal de casa que trabalha com segurança. Baixa simplificado, mas é basicamente assim. É uma forma de defender o sistema. Ele está acima do antivírus, tá? O antivírus ele só vê a questão de arquivos ali também, de maldição e tudo mais, mas ele também vê a questão de comportamento dentro do sistema, tá? Ou seja, se você está fazendo alguma coisa ali que pode ser considerada maliciosa, ele vai alertar, um analista vai lá, vai dar uma olhada e pode conter a máquina. O EDR ele permite você isolar a máquina ali, caso ela não tenha sido comprometida. Né? Então, basicamente é isso, e da DCL consegue ser um pouco astuto, vamos colocar assim, em relação ao EDR. Tá? Aqui tem muita questão de criação de processo no root, ou seja, como eu tinha falado antes, de interoperabilidade, o WSL consegue criar processos no Windows, tá? E aí, assim, são processos um pouco mais complicados também, não de criar, né? Criar é muito trivial, mas detectar algumas coisas aí pode ser um pouco mais complicado. E a instalação de privilégio do PIBET e a instalação de privilégio no WSL, tá, pessoal? Não é no Windows, tá certo? Se você tem um usuário no WSL e você não sabe se é root, mas consegue acessar o PowerShell, é só você acessar o PowerShell e chamar o WSL como root e você vai para a sua. Você não precisa ser root necessariamente. Tem aqui os cenários, né? Foi basicamente o que eu expliquei, que eu falei agora, é o que está descrito aqui, nesse quesito, tá? Do File System, é interessante falar que tem acesso a informações da sensíveis do Windows para o WSL1, do Windows para o WSL2, mas como assim para o WSL? Não seria o caso que seria o ataque, onde o atacante vai entrar necessariamente. Você pode ter também, assim, a máquina foi comprometida e lá no WSL você tem uma chave SSH privada. Então, assim, manter ali, o pessoal acha que está seguro, mas não está. Porque através do sistema você acessa e pega aquela chave. Então, assim, eu tenho cenário de ataque, esse cenário de ameaça. Criação de arquivos maliciosos também, do Windows do WSL1, do WSL2, do WSL do Windows de forma geral. Bypass, entre aspas, VDL, tá? Aí a criação de processo de host, tudo que eu tinha falado antes também. Então, mais uma vez, é possível que quebre novamente a apresentação, mas agora são mais vídeos aqui, eu acho interessante dar uma olhada, tá? Eu vou começar com a questão do bypass de firewall, tá certo? Só confirmando, o pessoal de casa está conseguindo ver ainda? Pessoal? Produção? Consigo, sim. Beleza, valeu. Só para deixar claro aqui, no primeiro caso, o Ubuntu ele é o da DSL2 e o Debian é o da DSL1, tá certo? Tá seguindo. Vou abrir o Ubuntu e o Debian nessa apresentação, tá? Um vai conseguir fazer o bypass do firewall do Windows e o outro não. E eu vou explicar o porquê nesse caso. Caso eu fiz aqui no Debian também, no WSL1 eu não consigo fazer o bypass. Por quê? Porque não é uma VM isolada, tá? Como o WSL2. Ou seja, ele está tendo a mesma placa de rede aqui, está passando pelo firewall do Windows, e se tiver uma regra bloqueando, eu vou configurar, se não me engano, a tua sessão de TG.com, foi?
Posso compartilhar? Deixa eu só dar para você aqui. Screen todo, pode ser? Tá pegando lá? Então. Beleza? Aí, para o pessoal de casa, é basicamente só abrir um terminal da WCL1 e da WCL2, um de cada lado, e acessei do Edge o site da Tempest aqui, só para provar que está acessando. Tá. Então, compartilhamento de tela não está rolando a tela inteira, só direto pelo tela, então eu vou ter que compartilhar casa a casa aqui o vídeo. Deixa eu pegar aqui. Pronto, o vídeo em si, ele está aqui. Tudo de vídeo, beleza. E agora? Nossa, esse negócio aqui do compartilhamento está complicado. Mas eu acho que se tu exibir aí Ah, tá. Tá, deixa eu tentar fazer aqui. tá certo. Tá. Tá dando para ver aí agora? Dá para ver só. Tá ruim, né? Provavelmente, mas tá dando para ver. Né? Tá. Deixa eu sair da frente aqui então. Pronto. Eu estou fazendo aqui agora uma regra de outbound que não vai deixar nada na 80 nem a 443 sair. O que significa? Eu estou cortando o acesso, basicamente acesso à internet, não a qualquer página, mas tipo, chegar na porta da 443 e não conseguir mais acessar. Vou fazer o teste, não acesso mais, beleza? Isso no host Windows. Vamos para o WCL agora. Eu fiz o teste da página, beleza? Vamos para o WCL agora. Tá, sim, eu fiz o request nas duas também, dá para testar. No Debian, que é WSL1, está tentando, não está conseguindo, está batendo no file. Beleza? WSL2 agora. Executei, peguei a página. Para quem não entendeu, assim, tem uma regra de file que deveria bloquear a requisição do visto da WSL2 passou tranquilamente. Esse aí é um ponto, assim, que é o questão da FANEX da WSL, tá? Eu vou tentar mostrar agora aqui também, espero que pegue direitinho, outro vídeo, tá? Esse aqui é mais interessante, e aí agradecer Josu, França, Deison, que sentaram comigo aí para discutir esse caso, que ele é um pouquinho mais complicado, mas interessante também. O Networking Login Report. Que eu já fiz de forma mais fácil, eu tenho um feedback aqui para mostrar. Lado esquerdo da BC2, lado direito da BC1, tá? E eu estou mostrando aqui só, comprovando isso, quais são as versões ali da BCL, tá? Da BCL2, da BCL1, e o que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou acessar como se fosse um servidor de comando control, de forma bem primitiva, tá? Só estou dando enquete, ouvindo uma porta, e eu vou conectar nelas, a partir da BCL, tá? Nesse cenário aqui eu tenho um span, tá? Observando os logs aqui também do Windows. Eu tenho um CrowdStrike instalado nessa máquina, tá? Isso é importante. E eu acredito que é isso, um tipo de segurança. Ah, não, beleza. Tem um Wireshark também capturando tudo que está acontecendo na placa. Então, basicamente, tem bastante coisa rodando. Já fechei a conexão com o servidor de comando controle no WSL2, no Splunk. Está aparecendo alguma coisa ali no meio, estou pegando os logs, vou colocar o IP da máquina e não vai bater nada, tá? Isso já é complicado. Pesquisa, uns 5 minutos, tá? Eu acabei de fazer a conexão, não pegou, beleza? E agora estou aqui no CrowdStrike, já aberto com a máquina lá, pegando, vou direto para a parte do network, espero que seja rápido aqui, pronto. A parte do network, eu estou pela aberta aqui, eu estou filtrando pelo IP que eu quero encontrar ali. Tem duas conexões, mas se vocês observarem, ficou bem pequenininho ali, eu fiz a conexão na 442, ali só aparecia a 445 e a 441, que foram os testes anteriores que eu tinha feito, beleza? Vamos fazer a mesma coisa agora no WSL1, tá certo? Estou abrindo também a questão dos SIS internos, eu vou abrir, na verdade, antes do WSL1, eu vou abrir o TCP Monitor, tá certo? Para ver a conexão TCP e tudo da máquina.
e salvo engano no fim da aba Wireshark para dar uma olhada. Esse aqui está pegando as conexões, vou deixar ele de um lado, e do outro aqui vai estar a questão desse aqui, mas aqui tem todas as conexões que estão sendo feitas na máquina, tá? Vou aqui 72, 20, 174, IP do atacante, bateu nada. Nem IPv4, IPv6, por nenhum, beleza? E aqui também pegando todas as conexões que fez de máquina aqui de processo, nada. Ou seja, o WSL2 conectou com o atacante e não teve log, tá certo? Isso vale a pena dizer, eu não estou falando aqui que eu bypassei, falando que dos testes que eu fiz eu não consegui pegar esse log, tá? Isso aqui é deixar bem claro que, necessariamente, eu fiz aqui o bypass da questão. Agora eu vou para o WSL1. Pronto, estou lá no WSL1. Vou fazer a mesma coisa da Shell. Se o pessoal estiver achando estranho como o da Shell, é só porque esse Netcat ele não permite fazer aquela flag "-e" para você jogar o binbash direto. Aí isso aqui é um workaround. Conectei, na mesma hora apareceu ali, apareceu meio rápido, mas apareceu. O Splunk está batendo agora a conexão. No CrowdStrike vai carregar, mas vai aparecer uma terceira conexão ali em cima também. Ou seja, na mesma hora bateu o log também. Pode demorar um pouquinho para carregar, mas acho que eu poderia cortar nessa parte para acelerar. Assim. Pronto, na hora. Detalhe da conexão. 441, recente, sendo feito, tá? E daí a questão. Seguindo um pouquinho mais para frente, agora eu vou chegar e vou abrir, salvo engano, o Wireshark e vou dar um LS ou um PWT em cada shell, só para a gente ver que no Wireshark está pegando sim a execução, tá? A execução não. No caso, está pegando que tipo, está realmente tendo tráfego entre essas máquinas, tá certo? Agora, pronto, eu tenho que usar ali para mostrar que eu estou realmente na máquina, tá? Nessa shell do C2. Não precisava fazer isso, mas fiz só para mostrar que está. Põe mais. E aí, meu usuário, BGC. Vamos voltar agora lá para a máquina, que é o alvo, né? Aí eu estou com o Wireshark aberto já. Vou abrir, beleza. Vou chegar, fazer a questão do acessar a interface da internet, ou seja, que é tudo que está passando pela máquina está ali. Colocar o IP do atacante. A partir desse IP do atacante, eu vou chegar e ver a conexão do sistema, tá certo? Eu vou lá, dou um LS no WSL2 para ver. Vocês lembram, o WSL2 não pegou em nada, né? Dei o LS, volto para o host, eu volto para a máquina alvo, no caso. Olha lá. Acessou, tá vendo? Ou seja, acessou com o IP da máquina, tá? Detalhe, uma pergunta que me feito antes também. Não está em bridge, tá? A máquina do Live VM, ou seja, ela está acessando, está passando pelo host Windows, mas não está logando no host Windows. E o WSL1 também está ali logado. Ou seja, fechei a conexão, WSL1 pegou, o WSL2 não pegou, entendeu? Isso é um problema para quem é da área de software, na área de conexão, booking. Um tipo de conexão dessa mostra que assim, a gente não pode confiar só em EDR, em antivírus, em ferramenta voltada para o endpoint, tá? Tem que ter log de vídeo também. Tem que ter ali um firewall, tem que ter um proxy de filtro, tem que ter esse tipo de tecnologia para você ter essa cobertura também. Se você não tiver, por exemplo, uma coisa que eu acho que seria absurdo, você não ter um log de firewall, por exemplo, você não vai ter essa visibilidade. Passou. E aí? Entendeu? Vai pegar a detecção como o cara já estiver executando o comando. Cara, vamos para outra demo agora. O pessoal de casa está conseguindo ver, está dando para ver direitinho, tá? Tudo, né? E não dá para ler nada, provavelmente. Isso tem que ficar aqui na explicação. Bem, aqui, questão do... Vamos para agora. Essa aqui é legal. Essa aqui eu fiz o download do Mimikatz, tá? Na verdade, tentei primeiro no host fazer o download do Mimikatz. Primeiro, antes de eu continuar, quem é que sabe o que é Mimikatz? Massa, estamos chegando assim e descobrindo o que vocês sabem. O Mimikatz
ele é quase um framework, né? Um executável que o pessoal fez, que meio que apavorou a galera de segurança, porque ele é muito bom para você fazer dump de credencial no Windows. Assim, eu acho que eu estou esquecendo alguns outros features dele, mas dump de credencial ele é monstro, tá? Então, assim, não tem no planeta Terra um EDR ou um antivírus que vai deixar você baixar isso aí, entendeu? Vamos deixar claro. Mas aí, tá mostrando que está funcionando, tá? Esse aqui não foi o CrowdStrike que bloqueou, foi o próprio Defender, mas não consegui baixar no host, né? Eu quero executar ele no host. Não consegui, tá? O que eu vou tentar fazer agora? Vamos para o WSL e vamos tentar baixar. Pronto. Estou aqui WSL 1, WSL 2. Tem um GitHub ali, baixei o Mimikatz nos dois, tá? Ó, o WSL eu acabei de baixar, beleza? Presta atenção no que vai acontecer. Baixei, eu vou extrair ele, né? Assim, uma técnica interessante que o pessoal faz bastante é você pega e compacta, né, o arquivo. Ele tem essa questão de tentar mascarar, né, a detecção, entendeu? Então, assim, o CrowdStrike não pegou de imediato, mas agora eu vou fazer a extração do Mimikatz, beleza? Extraiu. Você aqui pronto já. Agora, olha lá, o CrowdStrike pegou. Porque o WSL1 foi o que eu falei. O file system dele é o do Windows. O CrowdStrike tem gerência em cima desse file system. Pegou na hora, beleza? Mas a WSL2 já fiz há um tempão, não pegou nada ainda, beleza? Isso quer dizer, no WSL2, file system à parte, ou seja, o CrowdStrike, eu estou falando uma ferramenta que é o que eu tenho acesso, tá, gente? O EDR, de maneira geral, não conseguiu pegar a detecção. Mas agora eu fiz a execução e vi bateu ali de novo, tá? Um pouco rápido. Mas o que aconteceu? Eu executei e nesse momento não é o que ele pegou o arquivo em si, tá? Mas o que aconteceu foi, eu executei, o processo foi no contexto do Windows. No contexto do Windows, o que foi que aconteceu? O CrowdStrike pegou a execução e parou novamente, tá? Aí estou mostrando aqui os alertas do CrowdStrike, tá certo? Esse aqui é um termo de obviamente de teste, tá certo? E aí está pegando lá o caminho certinho, que é esse device, hard disk, volume, e vai bater lá no file system do WSL, tá? Tem esse pathzinho, que é do WSL1, o do WSL2 ele vai mostrar o outro path, que é esse aqui, // WSL, que é montado como se fosse um arquivo, um diretório de rede, tá certo? Um diretório na rede. Então, basicamente, isso aqui também tem a questão do não é bypass, tá? Mas é você tipo, dar um workaround e conseguir baixar o arquivo, tá? Bypassando, no caso, do EDR, nesse sentido. Vou para esse do Back Privilege Escalation, ele é bem legalzinho, só para mostrar como é que funciona. Esse é rápido, 30 segundos. Estou aqui no WSL, não tenho a senha, beleza? Estou dando PowerShell.exe, chamando WSL novamente, menos o root. Executei, eu vou cair como root na máquina. Não sei precisar de senha, só tendo privilégio. Tá? Mesma coisa no WSL1, funciona exatamente igual. Isso aqui dá para chamar de uma vulnerabilidade porque assim, tem a integração funcionando, se o cara cai no WSL, ele quer o privilégio de root. E não tem, ele só precisa fazer isso aqui e já é. Não tem o que fazer. Né? Isso aqui é dos mais simples. Vou deixar esse cara aqui agora. Também tem o user context. Isso aqui é legal. Porque, assim, uma coisa que eu não falei, é interessante falar, que o WSL ele é executado no contexto do usuário que ele está. Do lado esquerdo, usuário administrador. Do lado direito, usuário normal. Tá? Vou chegar aqui, estou chamando o WSL, estou dando só um feedback para aparecer ali como... Eita, curto, né? Mas é o seguinte, num deles, do lado esquerdo, eu executei o regedit e ele executou sem pedir o UAC, ou seja, sem pedir o prompt lá, você quer realmente executar isso? Porque eu estou como administrador, eu faço o que eu quiser. Deu certo? E no lado direito, tentei fazer isso, deu um access deny, só explicando o que aconteceu. E por fim, tem um file system, esse aqui é um pouco mais longo. Vamos lá, também. Tenho aqui dois WSL novamente.
2 e 1, tá? Nesse caso, eu vou acessar o File System do Windows, tá? No WSL. Eu vou tentar criar um arquivo no da esquerda ali, onde eu não tenho permissão, ou seja, lá nas partes de configuração do Windows. Tentei, ele me barrou, porque eu não tenho esse privilégio, tá? Mas se eu for para uma área onde o usuário tem permissão para criar o executável, ele vai conseguir sem grandes problemas. Tentei com sudo também, não vai fazer nada, porque não adianta você tentar escalar privilégio para tentar fazer alguma coisa mais no Windows, tipo, escalar privilégio no WSL, nesse caso, não vai dar certo. Porque você precisa de privilégio no Windows, tá? Então tem essa separação de privilégios. Se você estiver executando num WSL como guest, mas ele estiver no contexto Windows como administrador, que você está no host, vai cair como administrador, mesmo que você seja guest. Isso é um ponto interessante de falar também. E aí eu vou criar o file e ele, então, ele é assim conseguido, certo? Do outro lado, eu faço a mesma coisa também. Se eu for no mount C, independente que seja WSL 1 ou 2, não vai dar certo. Na verdade, não vai dar certo você fazer nessa parte. Quando você for para a parte do usuário, consegue criar tranquilamente, tá certo? E aí, assim, acessar o file system do Windows, no caso do Linux no Windows, ele é bem simples, tem 2 paths diferentes. O WSL1, como eu falei, o file system faz parte do Windows, é só você seguir um diretório certinho. O WSL2, ele é um DHDX que está montado, tá? E aí, basicamente, você pegar e acessar e se estiver montado. Pronto, eu estou fazendo isso agora. Eu vou fazer agora, provavelmente, o WSL2, que é mais fácil. Aí eu tenho o Debian no Ubuntu, porque eu tinha um Debian na versão 2, está remanescente ali. No Ubuntu já estou aí. E aí é interessante que eu vou tentar acessar o Shadow, tá? Do WSL2. E eu não vou conseguir, porque assim, tem a questão de ser um AVM à parte, né? Nesse caso, eu não consigo pegar e acessar direto o Shadow. Mas no WSL1 eu consigo, porque o file system é do Windows e aí você tem essa permissão. Aí eu peguei o Best Update, tá? De boa, mas se eu for tentar procurar o Shadow e executar, não vou conseguir fazer, que é o que eu falei agora. Vai abrir, deixa eu ver nada, beleza? Segue. Aí eu vou agora para o file system do WSL1, que não é um diretório de rede, tá? Ele é bem diferente, ele faz parte do file system, vai correr até esse path. Obviamente peguei a filhinha ali, porque o path é enorme. Ctrl V, pago o path, pronto. Aí cai toda essa questão do path do WSL. Tem vários aplicativos aí, no direto no Debian. E no Localcache, eu clico errado primeiro. Localcache, UTFS, estou no file system já do Linux, montado não, faz parte do Windows, mas está no file system do Linux já. Eu vou lá direto no PSWD. A gente vai ver ali uma senha, tá? Na verdade, o hash da senha. Ok? Se olha lá o hash. Sacou? Então, assim, tem essa questão também. É fácil chegar e conseguir acessar. Aí você pensa, pô, mas então vou usar o WSL2 porque é mais fácil. É mais seguro nesse caso do file system. Na verdade, tem um ataque também, que eu não cheguei a gravar. Você consegue fazer o toggle WSL1 e voltar a VM. Ou seja, você consegue fazer esse ataque e se você não logar isso de forma assim adequada, você não vai conseguir nem pegar que isso aconteceu. Tá? É um ponto bem interessante. E aqui eu acabei minhas demonstrações. Espero que vocês tenham entendido pelo menos o que eu vou dizer. Mas de forma bem simples aqui foi o que eu estava fazendo. Eu vou tentar, novamente, dar o share para pelo menos o pessoal de casa consiga ver melhor dessa forma, tá? Já só me avisa, senão vamos continuar dessa forma mesmo, beleza? Dei o share. Tá ok? Tá bom. É só para o pessoal de casa não ver a dele mesmo, tá? Porque, assim, sacanagem. Tá, beleza. Vamos lá. Vamos passar novamente. O canal da WSL é questão de logs no Windows, tá? Processos criados no Linux para o Windows são devidamente detectados, porque toda coisa que acontece no log, no contexto do Windows, o CrowdStrike ou o próprio Windows Log vai pegar ali, desde que exista uma detecção para isso.
Processos do WSL1 também são detectados, porque o WSL1 não é uma VM, ele é parte do Windows ali, é uma questão de conversão de chamada de sistema. Vai ser pego também. Processos da WSL2 são mais difíceis de detectar. O comando que ocorrer dentro do WSL2, que estiver sendo dentro da VM, eu não necessariamente vou ter o log do sistema operacional para pegar, no caso do sistema host Windows, tá certo? Então, assim, essa é a questão dos logs, tá? E mitigações, finalmente, como é que eu me protejo disso de forma bem simples? Vamos lá. WSL para o Windows. Isso aqui configura dentro do WSL-conf, que é um arquivo que fica dentro da máquina, dentro do WSL, no caso. Desabilitar a interoperabilidade no WSL-conf. Você consegue desabilitar a possibilidade de executar comandos do Windows no Linux, tá? Primeiro. Segundo, configurar o automático do WSL-conf. Ou seja, você configurar para não montar o sistema do Windows no Linux. Ou seja, o cara cai dentro do WSL, ele não vai ter acesso ao file system do Windows e nem executar comando. Você tem as configurações. Configurar o usuário padrão da WSL-conf. O padrão ali, esse usuário tem privilégio de root, tem privilégio para poder escalar para root, no caso. Dá para cortar isso, beleza? Configurar o tipo de firewall da WSL-conf. Isso aqui serve para você, pelo menos, conseguir ter um firewall dentro do WSL, tá? Isso aqui é importante também. E desabilitar o acesso via localhost. Isso aqui é um ponto que eu não mostrei também, mas você consegue fazer o bind de porta, ou seja, você consegue, por exemplo, colocar no localhost uma porta do WSL para ser acessada, tá? Combinando isso com a questão do file system, você poderia, por exemplo, mudar um VPC hosts ali, o cara vai resolver com o site, sei lá, o banco, mas na verdade vai levar para uma página que está executando dentro da máquina dele para o WSL. Seria uma forma bem stealth fazer isso. Bem stealth, entre aspas, né? Porque editar o host vai aparecer, vai virar valor. Esse aqui é o WSL-conf, tá? Algumas configurações que você pode fazer. É um arquivo que fica lá dentro, só jogado, tá? Tá bom. Próximo ponto, o WSL-config também, algumas configurações que você pode fazer. Esse aqui é mais genérico, tá? Do WSL2, inclusive. Aí você consegue fazer algumas configurações nele também de hardware, tá certo? E aqui o caso do Windows com o WSL. Se você não quer utilizar o WSL, você consegue desabilitar o No Windows Features e desabilitar a virtualização. Mas você quer utilizar o WSL e considera que se o Windows for comprometido, eu quero mesmo assim que o WSL fique seguro. Não tem como. Por isso que você tem a figurinha. Porque, assim, não tem como você... Tipo, se você considera que o host do Windows foi comprometido, todo aplicativo que está rodando dentro do contexto dele também está comprometido. Você não tem como controlar isso, né? Não tem como. E aqui, pontos futuros da pesquisa, tá? Isso aqui, da outra vez que eu apresentei, está diferente. Eu quero focar principalmente em foco de detecção de atividades anômalas da WSL2 Windows, tá? Que é um desafio bem complexo aqui. Tem uns casos de um cenário de ameaça bem interessante para configurar, tá? Aqui tem já as referências, tem bastante coisa. Posso passar para vocês depois darem uma olhada também, mas é bem legal. Mais referências. E aqui eu vou abrir para dúvida, pessoal. Encerro a minha apresentação. Tá certo? Pessoal, apesar dos problemas técnicos, não consegui fazer a apresentação, né? Mas queria saber, vocês conseguiram entender? Deu para acompanhar direitinho? Dúvida, pessoal? Tem algum ponto? Eu vi que tem aqui o Q&A. Está com ele, né? Ele vai mediar. Poxa, Boa noite. Em ambientes com Windows, por exemplo, aplicações do WP, você já ouviu falar? São aplicações do Windows para rodar no ambiente desktop. E aí tem uma pasta protegida desses ambientes, local settings. Se a gente tentar abrir ela no Explorer mesmo, a gente não consegue. Mas aí, tu tentou alguma coisa relacionada desse tipo com WSL? Acessar a pasta? Não tentei, mas depende do privilégio que o WSL estiver sendo executado, tá? Se você tiver como administrador, você consegue acessar a pasta do Explorer e o uso do WSL estiver executando com o contexto de administrador, sim, você vai conseguir acessar. Caso contrário, não. Tipo, a mesma coisa, vai tomar um deny ali, não vai conseguir nem acessar, entendeu? Mas é um ponto interessante. Realmente, assim, pode até passar o cenário depois para fazer um lado para tentar ver, tá ligado? Temos no chat também, mas vamos fazer mais uma aqui, presencial. Boa. Bom, chefia, ó.
Imagina que eu tenho um WSL2 e eu tenho ao mesmo tempo uma VM ou Envy. Tá? Eu tenho uma VM Bridge e eu tenho um WSL2. Se eu pegar um ransomware dentro dessa VM Bridge, ela vai ser comprometida, só que, tipo, se não for um ransomware que pegue a rede, então só aquela máquina que vai ser comprometida. Perfeito. Mas se eu pegar um ransomware no WSL2, por ele estar dentro do Windows, mas ele ser uma VM, então o ransomware também poderia infectar a minha máquina no Windows ou só aquele WS2 que iria morrer? Boa pergunta. Eu acho que vai depender muito do ransomware que você pegar. Se o cara tem a técnica estabelecida para tipo, identificar que a máquina que ele está executando é um WSL e tiver tipo uma ferramenta ou específica ali para tentar a partir da WSL comprometer a máquina, sim, não será por questão de rede, tá? Mas é porque o WSL2 permite que você já esteja dentro do host, entendeu? Você tipo, consegue fazer chamada de executáveis ali. E aí, qual é a bronca? Se não tiver uma ferramenta que esteja defendendo, um antivírus, um EDR ou outro tipo de ferramenta, é possível sim acontecer isso, tá? Nesse cenário. Ah, mas a gente não viu que nem no WSL2, nem o EDR, nem o CIEM não estavam pegando os logs? Ou errado? Não, estava certo. Então, não tá pegando. por exemplo, se nem o CIEM, nem o EDR estavam pegando os logs, então eu fiquei pensando, como é que o Hanser, como é que eu vou conseguir identificar, então, como é que o Hanser vai conseguir fazer isso? Não, o ransomware, ele pode identificar, tipo, verificando. Uma boa pergunta, tipo, você cai dentro de um Linux, como é que saber que ele é um WSL ou não, né? Você pode ver a questão do patch montado, se está um mount C ali já é um bom indício, não necessariamente vai ser um WSL, mas pode ser. Mas a questão de detecção, esse é o problema. Eu não consigo pegar, mas o cara consegue fazer, tá ligado? Porque assim, o cara tá lá o ransomware, ele chama um PowerShell, ele consegue abrir, entendeu? Aí dentro do PowerShell ele já joga todo o set. E o problema é não vou ter log da conexão. Do que eu estiver executando e cair no contexto Windows, sim, vou ter log, tá? E aí, provavelmente, se tiver uma ferramenta, vai defender. Mas se você setou um comando de controle com o WSL, o que vai pegar vai ser a ferramenta de defesa de rede, não do endpoint, nesse caso, tá? Esse é um ponto bem complicado. É a principal preocupação nesse caso. Tá, então, em questão de segurança, seria tipo, melhor, por exemplo, para acessar um fórum, sei lá, de um ativista da vida, eu pegar uma bridge, uma VM bridge, do que acessar pelo WSL2. Cara, se você for acessar alguma coisa que você queira ter muita segurança, é interessante até usar um computador à parte, jogar fora, tá ligado? Mas eu pensei muito dentro da bridge. Tipo, como se fosse mais aí. A VM com certeza é mais isolada, tá ligado? Com certeza é mais isolada do que o WSL. O WSL, ele não tem um propósito de ser isolado. Esse que é o ponto. Ele tem o propósito de ser integrado. E não necessariamente é uma máquina virtual, só máquina. No core dele, é uma máquina virtual? Mas o problema de ser uma máquina virtual é que não está isolado, tá ligado? Ele está muito integrado no sistema. Bom. Esse negócio de você poder ter interoperabilidade, chamar um PowerShell dentro da WSL ali, é maravilhoso para a questão de desenvolvimento, mas para a segurança é um pesadelo. É uma bem simples, tá ligado? Mas sim, é um cenário bem complicado. Bom, mais dúvidas, hein, galera? Como é que foi o processo de pesquisa? Porque muita vulnerabilidade, tá ligado? Massa. Esse é um... Eu vou só passar o microfone. É muito mais de respeito da galera que está acompanhando no remoto, porque aí a gente fica ouvindo direitinho, mas o pessoal de casa não necessariamente está ouvindo. Aí acaba ficando perdido. Eu vou passar aí, vocês vão circulando de vocês, tá? Pode, show de bola. Valeu, Essa Essa pergunta ali do Cláudio já foi. Agora vai na sua. Como é que foi o processo de pesquisa sobre esse assunto? Porque são muitas vulnerabilidades para uma coisa que não parece ter, sinceramente. Massa, vamos lá. É muita vulnerabilidade. Tem pessoal que está tomando bastante atenção nisso, questão de pesquisador, tá? E o pessoal está utilizando já. Tem malware que utiliza o WSL, tá? Para se esconder do sistema. Então, assim, mais recente, tá? Mais para cá, que aconteceu em 2022, mais na pandemia, inclusive, que explodiu a questão de doença, né? Acontece, não está tão popular como eu esperava que estaria, mas, assim, tem um risco, ele é real, tá ligado? Então, tem ambientes que eu já vi, vou falar aqui com a Major Net Ambiente, né?
que tem um peso da WSL instalado, agora não sabia nem que tinha. Ou seja, o problema, você tem ali o risco, você não sabe nem que existe, não fez o acesso nessa parada, tá ligado? E aí você pega ali, tem um mal se espalhando pelo WSL, entendeu? Tipo, o cara conseguiu... É bem interessante o WSL porque, assim, usado por desenvolvedores, né? Se o cara não lê exatamente o que está instalando, tá colocando porcaria no sistema, né? Aí colocou porcaria, foi onado, stealth, tá ligado? Esse é o problema, tá ligado? Tem muita vulnerabilidade? Tem, e no processo de pesquisa eu me interessei por isso, porque eu uso o WSL no meu dia a dia direto, entendeu? E assim, tem muita coisa que eu preciso de desenvolvimento, de rodar script, que é muito melhor usar o WSL do que usar qualquer coisa no Windows, tá ligado? Mas tem que usar o Windows ali por alguns motivos e beleza, você tem que seguir. É complicadíssimo. Eu queria saber como é que são a questão de hardware originalmente, tá? Como deixar o WSL mais seguro, mas depende muito do cenário que você está considerando. Se for caindo no WSL, saindo para o Windows, tem muita forma de hardwareizar, para mostrar aqui o documento. No Windows para o WSL já é, tá ligado? Se tipo, o cara quer só ficar stealth ali e para o WSL, você vai ter um problema. Você vai ter que pegar com detecção, não necessariamente com hardware, tá ligado? Ou não utilizar o WSL, se você não quiser. É esse o ponto. Samuel, eu já chego com você, só para poder fazer um revezamento aqui com o pessoal que está em casa. Boa, tem uma galera também. O pessoal no chat também está interagindo. Uma pergunta aqui para você que é: há alguma perda de desempenho utilizando o WSL? Depende da versão. Se sim, por que é viável utilizá-lo e não simplesmente instalar o SO do Linux? Boa. O WSL ele surge justamente para a questão de integração. O cara que talvez não possa fazer isso por questão de compliance da empresa dele. No caso pessoal, realmente o cara pode instalar o PC dele. Mas, assim, se o cara tem que ter o Windows ali na máquina, o WSL permite o cara que está familiarizado com o Windows utilizar. Tem uma perda de performance? Tem. Mas é muito menor do que qualquer outra VM que você colocar, entendeu? Você, tipo, tem um demonstrativo do pessoal, quando lançou o WSL 2, que, assim, você habilitou o WSL e ele consumia 300 MB de RAM do sistema, entendeu? Tipo, é realmente uma VM muito, muito leve. E para quem está utilizando o Windows e quer utilizar o Linux ali, quer fazer cross-compilation, quer rodar algumas coisas específicas ali, consegue ter bem isolado isso. Interessante também é que, assim, você pode isolar, né? Qualquer coisa você deleta aquela distro e depois criar outra e consegue fazer isso com facilidade. Também tem essa questão de isolar, não falo questão de segurança, mas isolar configurações, né? Tem que baixar alguma coisa na máquina, deu problema, vou ter que fazer agora, resetar a máquina inteira, ter que reinstalar o SO. Não necessariamente vai ter isso. Você vai ter problema com ele, como sempre, mas isso aí faz parte. Essa pergunta aí, desculpa, esqueci de falar, né? Foi do Matheus, tá? Valeu, Matheus, pela interação. Qual o sobrenome do Matheus? Matheus Romero Romero. Rodrigues Marinho. Falando completo. Valeu, Matheus Romero. Valeu, Matheus, pela interação. Vou aproveitar para fazer outra aqui. Esse aqui já foi mais, né? Jackson, somente. Boa, né? Esse aí tá sem te colocar um retrato, não. E tá falando com relação ao antivírus, né? EDR e IDS, né? É necessário que o malware seja executado em disco. Caso seja executado na RAM, sem que seja escrito diretamente no disco. Esses sistemas conseguem detectar? Consegue quando chega no contexto do Windows, tá? Como assim? No caso do Mimikatz, baixou, ele caiu no disco, pegou a detecção da WSL1, mas não pegou no 2. Beleza? Por quê? Porque é aquela questão do paticista. Mas quando foi executado no 2 e ele foi para a memória, no Mimikatz, o CrowdStrike foi lá e pegou. Então, sim, ele consegue pegar a memória, obviamente com um bom EDR, um bom IPS, que praticamente todos deveriam fazer isso, eles conseguem. Tem o caso do cara fazer o próprio malware e jogar ali, tem, pode acontecer que vai passar, pode, mas não por causa do WSL, muito provavelmente por causa do como o cara fez o malware. Mas é interessante porque no WSL você tem a possibilidade de jogar o que precisa em disco. No WSL, não vai ter nenhum contexto, no caso do 2, né? Joga para lá e aí depois você joga direto para a memória. Entendeu? Você não serve fazer a cópia. Então, assim, sim, você consegue colocar na memória, mas se tiver alguma EDR ali pegar, vai conseguir ver a memória também. Perguntas? Samuca, ele estava com... Boa, Samuel.
Não sei se você pergunta, se é para você. Ah, tá tudo em casa, tem como meter. Alô? Tá, Ligeirinho, se eu posso executar um PowerShell via WSL, eu poderia acessar a pasta de sistema do host e acessar os arquivos de processos para poder derrubar esses processos que me interessam. cara, eu não consegui fazer isso no teste, tá? Tipo, acessar os arquivos do host ali, mas eu não testei fazendo isso com propriedade admin. Tipo, eu chego em PowerShell com propriedade administrador e executo o WSL e tento fazer isso. Eu não testei. Não tenho certeza se dá para fazer isso ou não, mas não dá para dizer, tipo, dar uma opinião sem realmente fazer lá, tá ligado? Mas seria um cenário que é bem interessante de avaliar mesmo, tá ligado? Pode ser que aconteça que sim, mas depende do privilégio. Como usuário comum, tipo, eu usei aqui e preciso de UAC para fazer, tipo, puxar uma regedit, por exemplo. Talvez não vou conseguir. Mas como administrador, talvez. Tipo, eu executei ali, o administrador abrindo o regedit. Então, assim, eu poderia, tipo, por ele comando ali, tentar fazer uma alteração de chave de registro, tá ligado? Se o WSL for executado como administrador, chama regedit e aí chama direto. No File System, eu tenho minhas dúvidas aí, teria que testar. Mas é um bom questionamento, né? Tá ligado? Mais alguém? Alguma pergunta? E aí, Jack, faz uma pergunta para mim. Disseram para mim que Josué estava guardando a pergunta final para você aqui. Fala aí, Josué. Fala. Você faz aí uma pergunta para você. Só um domingo pra caramba, velho. Quem sou eu? Sou só um latino americano sem dinheiro no bolso. Então, beleza. Acho que é isso. Você que é o dono da casa. Acho que não tem, não, né? Pensei que Só mais uma. Eu pensei que ele ia uma pergunta cabulosa. Hein? Já perguntou, pode dar um padrão. Vontade. Opa. Como desenvolvedor, já precisei usar o WSL, o Docker, no WSL e ativar o systemd para deixar o processo do Docker rodando. Isso. E aí, existe algum risco? Chegou a ver? Cara, focado nessa parte do systemd, eu não cheguei a ver. Risco que estou colocando a questão do WSL chegar e comprometer muito. Eu acredito que talvez exista, mas eu não consegui ver um cenário de ameaça para isso ainda, tá ligado? Mas, assim, por estar usando o systemd, com certeza o WSL 2, né, nesse caso. Docker também, nesse caso. Eu mesmo risco que tem WSL 2 em geral, tá ligado? De forma bem genérica, é isso. Dá mais preocupação se você fosse perguntar de questão de processo da WSL, que é mais cabeludo, tá ligado? Que aí é só tipo transformação de chamada de sistema e lá vai o treino. Vamos buscar aqui uma outra no chat. Vamos chefe. Vamos chefe. Marcos França. Conseguimos realizar a instalação e manipulação do WSL em qualquer versão do Windows? Não. Do Windows 10, o 607 para frente, o 607 ainda era beta, mas as versões mais recentes, tá? Eu acho que até o WSL 2, não lembro de cabeça, tem uma versão específica que você consegue fazer, do Windows 10 para frente, e tem tipo, você consegue editar o WSL agora em Windows Server também, tá? Não sei se é 2012 ou 2016 para frente, ou 2019, até bem recente separado, mas você consegue rodar o WSL também em Windows Server, tá? Mas o Windows 8 para trás é só aqueles antigos, né? E aí? Só mais uma. Saideira. E aí? Rapaz, ninguém por época fez pergunta ainda. Uma provocação. Foi mal. Mas assim, pronto. Católica, fez pergunta? Oi. Agora? Tá vendo? Vai ter que conversar de pecado. Agora era ele está tomando César. César? E aí, pessoal do César? Levanta a mão aí, quem é César? Tá com vergonha. Só mais uma pergunta. Pessoal da Poli. Opa, surgiu. Opa, surgiu. Corajoso, tá vendo? É na pressão. Digamos
digamos assim, o WSL ele pode ser tipo, um vetor de persistência para o ataque, se cair dentro do Windows. Mesmo sem ter o WSL, eu posso usar o WSL como persistência. Tá, não tendo WSL, você precisa ter instalado, habilitado na máquina. Mas sim, ele é um vetor de persistência e um puta vetor de persistência. Porque se você conseguir passar para ali sem ninguém perceber, principalmente no WSL2, para pegar depois vai ser muito complicado. Tá ligado? Vai estar ali com o controle da WSL2, não tem mais log que pegue, entendeu? E aí é complicado. Não sei que você pegue o log do WSL2. Não tentei fazer isso também. Pode ser um cenário interessante para avaliar, mas sim, é um vetor de persistência e um puta vetor de persistência. Tá? Pelo WSL, eu consigo acessar as configurações de, vamos supor, uma suposta placa de rede do host. Vamos supor, minha placa de rede ela está no host, mas eu, porventura, tenho acesso a ela do WSL. Eu poderia, por exemplo, colocar ela no modo monitor e ver os pacotes que entram na rede da minha host. Poderia fazer um authenticate de algum usuário que tivesse ligado à rede que estava. Ou então, a rede que estava no meu host. Ou então, o meu host é um access point, por exemplo. Boa pergunta. Pergunta de configurar a placa de rede depende do privilégio que você ter sido executado novamente. Tá? Se, tipo, fazer alteração ali via PowerShell... Vou reformular melhor. Do WSL, eu posso colocar a placa que está no meu host em modo monitor e fazer com que ela escute todo o processo da rede, que não necessariamente teria acesso ao WSL. Oi? Dá sim. Quer dizer, o dono é ele aqui. A galera falou assim, então provavelmente é assim, né? Quem falou aqui manja muito. No 2 tem aquela questão, né? O cara. Isso é verdade. A versatilidade que tem no 2 é que você consegue colocar algum tipo de comando que você consegue visualizar lá. O 2, teoricamente, ele vai ter uma versatilidade maior, tá ligado? Então você consegue, teoricamente, olhar para um tipo de configuração específica e direcionar isso. Mas não é simples. Esse é o ponto. Valeu. Já ia deixar um campo na lição. Então, um ponto, Samu, porque assim, eu não tenho certeza, eu teria que fazer o lado também, novamente, tá ligado? Mas esse lado eu acho que ele vai ser mais famoso de fazer, tá ligado? O WSL poderia instigar a máquina host a fazer esses processos para mim. Sem o host que é o dono da máquina saber que estava acontecendo isso. Exatamente. Tem a questão de detecção, não sei muito pegaria isso também. Você tem algum event de Windows que pegaria, se você gostar que o event pegar. Mas esse eu acho que é um cenário de lá mais complicado que a gente conversou. Mas se rolar, punk, com certeza. Tu falou que o WSL também poderia funcionar no Windows Server, né? Sim. Tu poderia explicar como você integração do Windows Server com o Windows Server? Cara, é uma coisa bem recente também, tá? Mas é bem similar ao como está funcionando aqui no Windows 10 e Windows 11. Tá? Basicamente ali, LiveVM também. Salvo engano, essa aí é uma resposta que eu não tenho de baixo pronto aqui. Provavelmente o WSL2 só no Windows Server, tá? Ele está usando a tecnologia de LiveVM, o Windows Server pode ser utilizado novamente para virtualização também das paradas. LiveVM consegue utilizar o WSL lá, 2 no Windows Server. E aí os mesmos discos do desktop do server, tá ligado? O pior, né? Porque o server geralmente está fazendo alguma coisa importante. Tá ligado? Legal. Deu uma instigada, seja uma questão para perguntas. Diga aí. Eu consigo baixar no WSL2, por exemplo, eu tinha lá um server, né? No WSL2. Consigo colocar uma aplicação lá dentro que não tem suporte para Windows. Se tiver suporte no Linux, sim. Tipo, tem limite, tá? Porque o kernel do WSL é implementado pela própria Microsoft. Tá? Então, assim, tem algumas limitações aí.
Estão fazendo ele o mais próximo possível do que é hoje o Kernel Linux ali, com algumas features, tirando algumas coisas, mas deixando impossível, mas sim. Tipo, se for uma fábrica que roda tranquilamente no Linux, muito provavelmente vai estar rodada da WSL sem ter necessariamente suporte do Linux. Eu falo isso porque eu já tentei instalar um ASUS dentro do WSL, acho que saiu na época, e eu não sei. Qual foi o ASUS, o CM do ASUS. Ah, O boa. ASUS. Saquei. Tentei instalar, só que não tem suporte do ASUS no Windows. Aí eu não sei, eu somente não sei. Boa. Eu acho que dá, sim, dá para instalar o ASUS, provavelmente. Não sei se tem alguma feature que utiliza do Linux também no universo da WSL. Eu acho que dá, só que eu acho que o WSL, ele vai se pegar para rodar o ASUS, tá ligado? Não tem tanto recurso assim, sabe? Eu acho que esse é o ponto. Mas, teoricamente, sim. Opa, mais uma pergunta ali. O Gregório, olha lá, mais uma. Conseguiu. Vou só fazer uma distribuição aqui, né? Pessoal aqui do online, né? Aqui, o Rubem Araújo. Complementando a pergunta do Marcos. As versões Pro, Single Language, etc., suportam o WSL do Windows, né? Pro, sim. Pro, suporta, Enterprise, suporta. Home, eu não tenho certeza, agora de cabeça, porque eu utilizo aqui no meu host, no Pro. Mas, sim, versões assim que tem licença com mais privilégio, sim, consegue. Fala aí. Um botão, né? E a HC? Boa. Dentro da mitigação que tu falou dos ataques para ser realizados na WSL, qual tu acredita que seja mais viável no momento? Seria defender realmente essa WSL ou utilizar o sistema de VM? Por segurança, o sistema vem. Se for full segurança, tá? Mas, na integração, nada se chega perto da WSL, né? Da forma como construído. Mas, se for full segurança, eu não quero saber de experiência do usuário, tá ligado? Eu vou para VM, tá ligado? Com certeza. Mais perguntas? Cara, assim, tem aquele momento da timidez que bate, né? Quando tá sendo mais Não, mas, cara, a galera ficou muito à vontade com você. Parabéns, você bateu o recorde. Mais uma, Maria. Mais uma. Onde é? ali atrás, perto da. Existe não? Assim, eu fiquei decepcionado quando tu falasse que WSL tem uma limitação, dependendo da aplicação. Como seria isso? Ah, massa. Essa conversa toda para não rodar alguma coisa, aí não dá, né? Mas assim, tem coisas que a galera tá colocando ainda, né? O sistema não tinha, tá ligado? O sistema é bem recente. Mas, Microsoft mesmo, os caras já fizeram muito colocar um kernel do Linux, tá ligado? Eu quero mais. Pode exemplo mais concreto, alguma parte do kernel que não vai nem pedindo, chorando. Porra, não. De cabeça agora não, velho. Eu sei que, assim, alguns anos atrás você não conseguia usar Kubernetes e nem, por exemplo, tipo, aquele sistema de container que é tipo, diferente do Docker. Não é de XC. Não conseguia utilizar nenhum dos dois por causa do SystemD. A galera pegou o jogo do SystemD, tá ligado? Mas eu acho que tem, pronto, uma limitação escrota do WSL do SD. A galera resolveu por fora a comunidade para você conseguir colocar tipo, um USB na tua máquina e colocar no WSL. Tipo, você fazer isso com VM é bem de boa, no WSL não é. Você tem que levantar um serviço no WSL, ficar escutando, que aí vai escutar o buzz do sistema operacional e aí vai fazer tipo, um servidor que vai pegar o USB do WSL. É cabuloso. Mas, assim, a galera tá dando seus pulos, tá ligado? Mas, acho que é isso, né? Entendi, valeu. Tamo junto. Mais uma. Mais um, né? Eita, agora é Dora. Desculpa a pergunta, mas na questão, eu agora estudo, então
favor. É uma versão específica que ele pode afetar no Windows, não é isso? O WSL? Não, assim, o WSL2 de maneira geral, desde que ele foi implementado, o WSL1 também de maneira geral. O específico seria as features novas que estão surgindo, tá? Mas como eu tinha perguntado, a questão do sistema desse, tinha um risco específico. Eu não tenho cenário nessa para isso ainda. Mas, de maneira geral, a arquitetura é problema da arquitetura, não de uma versão específica, que é uma vulnerabilidade, tá ligado? Porque a pergunta que eu queria saber, questão isso, é por causa que eu sei, eu acredito que tenha, quando eu tenho um update para corrigir a vulnerabilidade, às vezes você acessa e você refaz, faz uma atualização para dar um downgrade na versão, ou seja lá qual é o arquivo que pode ser infeccionado, para poder o WSL funcionar. É de alguma forma desse jeito? Tá. Na verdade, não. Tá? O caso aqui do WSL, de maneira geral, as fraquezas que eu estou apresentando aqui, no cenário de ameaça, são associadas à arquitetura, como o software foi pensado, tá ligado? É até difícil de passar, colocar aquela questão do CVE, uma vulnerabilidade específica desse negócio. É muito mais um problema de propósito do WSL, de forma geral. Tipo, ele escolheu ter esses problemas de segurança por questão de interface com o usuário, experiência do usuário. Então, assim, é uma vulnerabilidade, mas não é uma versão tech, seria uma nova versão do WSL 3, por exemplo. Ou o galera implementar um outro log do WSL no Windows, ou mudar o WSL, uma coisa bem mais profunda também. E aí, tá tempo? Mais um? Não, é? Achei que a pergunta era, desculpa a pergunta, falei que horas, achando que ia vir a pergunta, que horas já está comida e bebida aí? Beer break. Eu estava conversando com o Day ali, a gente achou melhor fazer logo o sorteio, e aí o pessoal, quando volta, vai fugir, né?